A nossa conversa hoje é com Marcelo Paganini de Toledo, professor de marketing esportivo do curso de administração da ESPM. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Flamengo, o importante Flamengo, que fechou um patrocínio milionário nas últimas horas, nos últimos dias, e a direção do Flamengo está soltando rojões, dizendo que é uma marca inalcançável dentro do futebol brasileiro. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, destacando a força da gestão, enfim, fazendo a sua propaganda nesse acordo que fez com a Betano, uma Bet, você sabe, uma plataforma de apostas. Marcelo, um abração para você, obrigado, é ótimo ter você aqui, obrigado por nos atender. Boa, Vanderlei, boa tarde. Eu que fico feliz de estar aqui conversando com vocês. Obrigado pela oportunidade, para quem nos está assistindo ou nos ouvindo. E realmente é um valor que pegou todo mundo, não vou dizer de surpresa, mas que foi impactante. Hoje, pelo menos os números anunciados, foi mais ou menos 260 milhões de reais, fora os bônus, né, por conquistas de campeonato e outras coisas mais. Então, realmente, é um valor significativo para o futebol brasileiro, não só para o futebol brasileiro, viu, André, para o futebol mundial. Se você for comparar com clubes de menor expressão em grandes ligas, o Flamengo tem hoje uma camisa mais pesada sobre esse ponto de vista de patrocínio. Então é interessante a gente entender esse momento que está acontecendo não só no Flamengo, mas no futebol mundial e no futebol brasileiro. E uma coisa que é curiosa é que isso só vem a coroar uma gestão bem feita, uma coisa que a gente tem que sempre louvar é o trabalho que o Flamengo tem feito durante muitos anos, né? Desde lá do começo, quando começou essa parte de profissionalização do clube, eles falaram que ia piorar para depois melhorar. E foi realmente isso que aconteceu, e hoje eles estão colhendo os frutos, né, de uma administração profissional, austera, séria, que, pelo que sempre pareceu para todos nós, essas administrações, as últimas 3 ou 4 administrações têm feito, têm realizado no clube. Esse detalhe é importante, né? Porque a gente pode fazer uma comparação, eu digo, em termos de clubes ajustados. Flamengo Uhum. e Palmeiras. Palmeiras, para chegar nesse ponto de hoje, levou 3 gestões, 10 anos Sim. aproximadamente. O Flamengo, Uhum. da mesma maneira, 10 anos. Você começar a fazer conta aí, é uma Sim. década para tentar se ajeitar, evitar, por exemplo, Marcelo, que cobradores batam a porta. Né? Sim. Pelo menos esses dois estão escapando disso. Sim. O pacotão todo desse acordo chega quase a 900 milhões, o pacotão Sim. todo, o contrato inteiro, né? E com bônus e tal, pode chegar a 280 milhões aproximadamente por ano. Quer dizer, Sim. é um dinheiro respeitável. Comparando-se com outras equipes do futebol brasileiro, a comparação é inevitável, né? É imensa, inalcançável. Não, eu acho que não. Você tem clubes que podem ter contratos semelhantes sem problema nenhum. Basta, né? Eu acho que quando você vê uma empresa colocar essa quantidade de dinheiro em um clube, você tem que levar em consideração duas coisas. O que esse clube vai fazer com esse dinheiro? Então há uma confiança em relação ao retorno e o investimento, e a quantidade de torcida que tem, né? Então, assim, quando a Betano vai lá e injeta esse dinheiro no Flamengo, ela está de olho em dezenas de milhões de flamenguistas no Brasil inteiro como potenciais clientes dela. Então, assim, isso é muito claro. E nós temos outras equipes no Brasil com torcidas não tão grandes, né? Que a torcida do Flamengo é considerada a maior do Brasil, mas com torcidas significativas também. Então é uma questão de você mostrar o potencial da sua torcida e você ter uma gestão séria. Você falou uma coisa, André, que é bem interessante, né? Você tem aí 10 anos, 6 anos, né? De gestões bem feitas que estão dando resultado agora. E o contrário não é tão longevo assim. Em uma administração, uma só, você consegue acabar com o clube. Então, às vezes você demora décadas para construir uma reputação, uma marca, e vem uma administração e acaba com tudo isso. E eu acho que, independente ou não, o patrocinador tá vendo isso. Tá vendo? A gente já teve casos, infelizmente, em algumas equipes aqui do Brasil, onde contratos de patrocínio foram questionados, né? Devido ao quê? A maneira como eles foram conduzidos. Vai acabar na polícia. A gente não precisa ir muito longe. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente está vendo uma quantidade de dinheiro nunca antes vista no futebol brasileiro. E como tudo na vida, quando tem muito dinheiro envolvido, você vai ter pessoas que vão querer se aproveitar disso. Não tem jeito, isso não é no futebol. Isso é em qualquer segmento da nossa existência. Agora, é uma questão de entender tudo isso e os clubes mostrarem. Você pega a torcida do Corinthians.
a torcida do Corinthians, ela é tão significativa quanto a torcida do Flamengo. Você vai me dizer que o Corinthians não consegue um patrocínio desse? Consegue. Mas será que é o momento? Alguém vai colocar o dinheiro ali nessa quantidade? Aí já é uma outra conversa. É porque agora, nos últimos tempos, aliás, corretamente, qualquer tipo de acordo, digamos assim, mais importante, mais forte, entra aquele detalhezinho, compliance, né? Sim. O compliance, eu tenho que pensar se eu posso me aproximar dessa empresa e ela vai pensar se pode se aproximar desse patrocínio que ela quer fazer. Porque aí vincula imagens. De um lado e de outro, você tem razão. Quer dizer, não é falta de torcida. O Flamengo tem uma enorme torcida, o Corinthians, que você citou, tem uma enorme torcida, mas o cenário é o mesmo, tem a mesma garantia, né? Eu acho que você vai falar um pouquinho sobre isso. Mas no caso desse patrocinador, ele comprou a porteira fechada, né? Futebol feminino, futebol masculino, basquete, vôlei e toda a exposição. Quer dizer, comprou tudo, né? Uhum. É isso. Sim, sim. E eu acho que aí tem um outro ponto que você começa a ter um outro modelo, que é, geralmente quando você vê em alguns clubes, principalmente os clubes associativos, você tem uma empresa patrocinando basquete, uma empresa patrocinando vôlei, uma empresa patrocinando natação, Certo. uma empresa patrocinando futebol feminino, né? Às vezes até com marcas de uniforme diferentes, né? De fornecedor de material esportivo. E eu acho que, eu sempre olhei para isso e falei, isso tem alguma coisa esquisita, porque o ativo é o mesmo, né? É um ativo que você tem que utilizar, que é o mesmo, que é a marca do clube. Então eu vejo com muito bons olhos, porque toda vez que você olha para a camisa do Flamengo, você vai ver a mesma coisa, né? Eu costumo dizer que é igual quando você pega, por exemplo, a Coca-Cola. Toda vez que você olha para a Coca-Cola, ela é vermelha, né? E preta ou branca, ela não muda. E a mesma coisa, toda vez que eu olhar para a camisa do meu time, no caso do flamenguista, ele vai ver a mesma coisa. Isso ajuda a empresa a se solidificar. E mais uma vez, ela está vendo um potencial aí de ganho muito grande. Muito grande. É uma empresa, como você falou, uma casa de apostas, né? Então, se você pegar 1%, 10% vai da torcida do Flamengo, e se 10% da torcida do Flamengo começar a apostar nessa casa, as pessoas que já apostam, a gente não pode nem imaginar a quantidade de dinheiro, né, que isto movimenta. Então, quanto mais gente eu conseguir atingir, mais público eu vou ter. Quanto mais público eu vou ter, mais capacidade eu tenho de ver o meu retorno, porque na verdade ela está colocando esse dinheiro para ver esse retorno da frente, de alguma forma, né? Então, acho interessante esse modelo, que é um modelo que a gente não estava acostumado aqui no Brasil. Você pegava, por exemplo, um clube associativo que tinha basquete e futebol, o uniforme, a camisa do basquete era diferente do futebol, né? Então, é uma coisa muito interessante. Quando você vê em todo lugar, você acaba tendo uma associação muito maior com a marca. Lembrando que esse contrato é um contrato de 40 meses e vai até o final de 2028, né? Sim. Quem assinou o cheque lá, perdão, ou assinou o contrato fazendo essa compra, levou em consideração com que peso a torcida. Eu, particularmente, eu avalio que é o maior ativo que um clube tem. Então, assim, qualquer pessoa que vá assinar um contrato de patrocínio principalmente com os clubes de futebol aqui do Brasil, o maior ativo que eles têm é a torcida. Não existe clube sem torcida, né? Assim, a gente pode falar de tradição, a gente pode falar de ex-jogadores, a gente pode falar de arenas lindas, mas assim, se não tiver alguém para ir lá, pagar o seu ingresso, assistir, ou ver na televisão, ou ouvir no rádio, não existe, esse clube morre. Esse clube vai morrer. E principalmente sob o ponto de vista de negócio. Então, quando você olha dezenas, né, dezenas de milhões de pessoas como potenciais clientes, eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Tanto é que o grande desafio que os pequenos clubes têm, de pouca torcida, é o quê? Eles não têm torcida, logo eles não têm exposição, e logo alguém não vai colocar dinheiro ali. Sob o ponto de vista de patrocínio, quando você está falando de uma SAF, revelados jogadores, aí eu já é um outro departamento. Mas quando a gente está falando de patrocínio, eu preciso de gente, né? E como é que eu faço para conseguir gente? Eu preciso de fã, né? E é o torcedor, não tem jeito. Então, eu particularmente, quando eu olho para um negócio desse, eu falo, eles estão atrás de quase 40 e poucos milhões é um quinto da população do país, né? Então, assim, é o que a gente fala, faz uma conta. Se 10% disso começar a fazer suas apostas na Betano,
né? Com um valor médio. Essa conta deve ter sido feita, Maria. Eu preciso de tantos torcedores que fazem uma aposta média de tanto, e isso vai me levar a tanto. Isso qualquer homem de negócio faria, né? O que é bem interessante, porque nesse caso específico de casa de aposta, você consegue fazer essa conta, às vezes muito fácil. É diferente, por exemplo, se fosse uma marca de eletrodoméstico, né? Você não ia poder falar, tantos flamenguistas vão comprar uma máquina de lavar, né? É um pouco mais difícil, né? Então, acho que essa parte de casa de apostas, eles têm é muito mais fácil medir isto. Até porque você pode vincular uma campanha que você fala que você é torcedor do Flamengo e você entra como se fosse torcedor do Flamengo, aí você tem um cupom. Então você tem um negócio por trás também que te permite mensurar muito bem. E quando você permite mensurar muito bem, você sabe quanto dinheiro vai pôr. E os cuidados? Se fosse bebida, tem aquela frase que fecha o comercial, você é um homem da área. Sim, Beba com moderação. essa- Né? E a Bet tem o slogan Jogue com responsabilidade. exatamente. Basta isso? Eu acho que assim é como a bebida. É uma questão que existe uma legislação por trás disso, cada dia mais austera, e deve ser mesmo, e tem um questionamento em relação à saúde pública, né? Que também é um ponto que a gente tem que atacar, né? Agora, assim, uma coisa que a gente nunca pode perder de perspectiva, e quando você conversa com as pessoas, essas casas de aposta, eles deixam claro isso, e pouca gente continua, começa ou pensa nisso, é o seguinte: eles são os maiores interessados que esses assuntos não existam, Verdade. né? Então, assim, eu não quero que meu produto esteja vinculado a alguma coisa que faça mal para alguém. Isso passa por vício, isso passa por aqueles problemas de resultado manipulado, né? Isso passa por lavagem de dinheiro, isso passa por uma série de coisas. Então, eles são, como você mesmo falou, sob o ponto de vista de compliance, os maiores interessados em que nada disso os atinge. É. E as, Manchete negativa, é óbvio que uma empresa, e nem um clube, né? Exatamente. Só que ninguém, não é que ninguém, né? Logicamente a gente vai para um lado do negócio, mas a gente tem que pensar também que essas empresas, as grandes, as que têm uma estrutura legal, né? Elas também estão super preocupadas com isso, né? De não fomentar o vício sob o ponto de vista compulsivo, de não ter nenhum problema, porque qualquer problema gera fiscalização. E qualquer fiscalização é desconfortável por si só. Você pode até estar tudo bem, mas você não gosta de ser fiscalizado. Ninguém gosta. Eu não gosto, você não gosta, ninguém gosta. E eles também, eles tão pouco, né? Então, assim, e hoje em dia, se você for perceber, se a gente for pensar, eu acho que é uma das indústrias que tem a maior quantidade de gente olhando para elas no Brasil, sob o ponto de vista de querer pegar alguma coisa que esteja errado, né? Então elas também vão tomar o cuidado nesse sentido. Basta só falar, joga com responsabilidade? Não, não basta, né? Tem uma série de outras coisas que podem acontecer. Agora, sim, a partir do momento que é uma coisa que é lícita, né? Aí já a gente vai entrar num problema que Li- é bom, li- não é, ruim, não é, aí já. lícita, lícita, regulamentada e fiscalizada. Exatamente. Ah, porque uma coisa é certa, eu sempre falo isso, a Bet veio para ficar. Sim, Isso é inegável. Então, eu acho que, como tudo que a gente fala, qualquer assunto, e qualquer produto, tem que ter a fiscalização, né? Uma sim, boa fiscalização e é importante para os clubes, como veículo de levar a marca, os clubes vão receber um dinheirão, é bom para o futebol brasileiro. Tudo isso a gente sabe. Agora, esse acordo com o Flamengo ergueu a margem lá, né? Quer sim. dizer, se por acaso aparecer alguém para contratar o futebol do Nogueirópolis aqui, eu também vou poder pedir lá, o meu clubinho é pequeno, mas eu vou poder subir um pouquinho a régua. É isso. Sim, assim, a gente rompeu, eu me recordo, há mais ou menos alguns anos atrás, a gente estava tentando romper a barreira dos 100 milhões, que era uma É briga verdade. entre o Corinthians e o Palmeiras, né? Quem tinha o maior É. patrocínio do futebol brasileiro na época. Mostra aí, eu quero saber se é verdade, não fez? Quero saber, me A mostra aqui, Leila, não, a Leila porque Pereira. a Leila falando, não, porque o dinheiro é meu, que não sei o quê. É. Então, assim, Se for é, isso, eu pago, não foi isso? exatamente. É, E aí o que acontece? A hora que alguém vem e dobra a aposta, porque foi isso, o segundo patrocínio do Brasil é do Corinthians, que é cento e poucos milhões, é metade, é, né? É metade. Quando você começa.
a entrar nesse jogo, vai haver, logicamente, o quê? Muda-se o patamar da conversa. E assim, e aí, Vanderlei, tem um lado que você falou que você está completamente correto. Toda vez que alguém entra numa negociação com uma casa de aposta, ele entra com valores altos. Ele entra com valores altos, porque você está falando o quê? Eu vou dar um exemplo para você. Acho que o menor patrocínio que tem de uma casa de aposta na Série A são 15 ou 20 milhões, né? Se eu não me engano, né? Alguma coisa assim. Então, o que que acontece numa hora dessa? São 15, eu acho que é do Juventude, alguma coisa assim, que são 15 ou 20 milhões. A hora que você tem um clube, né, que não tem uma grande torcida, que não tem um desempenho técnico tão maravilhoso, com 15 milhões por ano, você vai pedir qualquer coisa. Agora você está mudando o patamar das negociações nesse sentido. E toda vez que tem uma bet, vai ser isso. E os clubes maiores, eu garanto para você, garanto, tá? Eu não tenho informação sobre isso, mas eu garanto, que Palmeiras, São Paulo, Corinthians, eles estão sentando com as suas casas de apostas, falando, ó, se É o verdade. Flamengo vale 268, eu não sou. Vou dar um exemplo. O Corinthians não é metade de um Flamengo. Não, e alguns até nessa É. linha que você está O falando, Palmeiras não é metade de um Flamengo. Então, ó, é, peraí. é verdade. E nessa linha que você está falando, alguns pensam até em romper o contrato atual. Sim, sim, Compensa mais pagar a multa de rescisória, eu pago a sim. multa, às vezes a multa é paga até pelo novo patrocinador, Exatamente. faz uma composição financeira para faturar a longo prazo, é isso, né? Exatamente. É o que está acontecendo, por exemplo, com alguns contratos de name rights. Né? Hoje É existe um isso. questionamento de algumas empresas que assinaram um contrato que era excelente na Na época, época, e que hoje, face aos valores envolvidos, não é mais. Né? E existem clubes que estão querendo romper o contrato, né? E a gente está falando de 50, 60 milhões de reais de multa. Mas alguém vai pagar. Mas alguém vai pagar. é Então, verdade. é uma coisa que realmente ocorre, né? Essa renegociação, essa conversa, eu vou romper o contrato, eu quero um pouco mais de dinheiro, né? Porque a partir do momento que você joga isso, você dobra o valor. Quando você dobra o valor, não há como o mercado se estabilizar. Ele vai todo mundo subir junto. Principalmente porque você está falando de clubes muito fortes. É o que eu falei, a gente não está falando de um clube enorme, né? Pega, por exemplo, no futebol alemão. Você pega o Bayern. Você tem o Bayern, aí você tem o Borussia e depois você tem a turma toda lá, É né? isso Sem aí. demérito nenhum, mas é isso, né? Você tem alguma coisa que é muito distante um do outro, né? Agora aqui não é assim, não é assim. E você ainda tem que entender algumas particularidades regionais. Hoje, por exemplo, você tem um futebol no Ceará fortíssimo. Fortíssimo. Enchendo estádio É um estado, então, assim, não é só o clube sob o ponto de vista nacional, é o clube sob o ponto de vista nacional. Você tem dois clubes no Sul que polarizam o estado inteiro, né? Você tem quatro grandes equipes no Rio de Janeiro. Então, assim, é uma conversa de. Eu posso garantir para você que a maioria desses clubes grandes já chamaram o pessoal para renegociar. É verdade, mas mesmo assim eu acho que será difícil, né? Sim, Não impossível alcançar os números que foram alcançados pelo Flamengo. Eu acho difícil, mas de qualquer uhum. maneira é um argumento forte para discussão Sim, de renovações contratuais ou mudar o contrato, né? sim. Para uma outra realidade. Esses números colocam o Flamengo de alguma maneira no mercado ou no palco internacional de patrocínios? Sim. O Flamengo, ele tem um objetivo muito claro, que é guardar a todas as devidas proporções, ele ser um dos maiores clubes do mundo, tá? Dentro do cenário. Ele tem isso muito claro, ele é gerido dessa maneira, né? Ele é entendido dessa maneira, e uma coisa que é curiosa, ele se porta dessa maneira. Que não adianta às vezes você querer, você tem que se portar desta maneira. Então, assim, coloca o Brasil. Eu acho que tem uma coisa que é muito legal, coloca o Brasil de alguma maneira e a importância do nosso futebol na devida proporção que ele tem. Com todo o respeito do mundo, Vanderlei, o que que o Flamengo é menor que o Atlético de Madrid? É isso. Né? Que é uma comparação de patrocínio que foi feita na época da assinatura.
Então, assim, o Atlético de Madrid é um grande time? Sim. O Atlético de Madrid tem grandes títulos? Sim. O Flamengo também tem. Só que o Flamengo tem quase a Espanha de torcedor. É verdade. Então, assim, eu acho que é isso que os Teoricamente, isso é visto como consumidores, né? como consumidor, exatamente. É um mercado muito grande. O Flamengo, aonde vai no Brasil, enche estádio. De torcida do Flamengo. Será que o Atlético de Madrid, aonde vai, enche estádio de torcida do Atlético de Madrid? Não, não é bem Não, assim. não é bem É assim. isso aí. É. Então tem um lado aí que o Flamengo sabe, e aí é mais uma vez, é gestão. Você falou, é um negócio. Você falou a palavra perfeita. Não é um torcedor, é um consumidor. Eu acho que um dos poucos clubes brasileiros que conseguem entender isso é o Flamengo. É o potencial, né? Quer dizer, Exatamente. olha, é aquilo que você falou também. Pode ser que ninguém aposte mais. É impossível, mas vamos a dizer. Mas aquele que assina, pensa, bom, eu tenho 40 milhões de torcedores desse clube, que se por acaso você fez um cálculo, se 10% decidirem investir, apostar, Uhum. acreditar na intuição para faturar uma Sim. graninha, eu Você falou terei de 4 milhões de 4 milhões. Se consumidores. cada um colocar R$ 10, acabou, tá pago. É isso aí, né? Isso vale para todos os outros clubes, sem Sim. dúvida. A gente está Sim. falando aqui de patrocinador master. Uhum. A Bet, quando entra, é a patrocinadora master. Uhum. Você acha que no conjunto da obra, o futebol brasileiro, todos os clubes, eu estou falando de Série A, né? Tá. Está engatinhando, em buscar receitas para Sim. engrossar o seu bolo? Sim. Muito. Porque a gente Eu está acho que a falando gente. aqui muitos minutos sobre o Master. Sim. Mas a gente sabe que existem outras alternativas. Mesmo na camisa tem 10 patrocinadores, alguns clubes aí. Mas não é Sim. só isso, né? O sócio torcedor, aquela coisa toda. Sim. O futebol brasileiro poderia estar usando mais os clubes e as alternativas. Você é um homem de marketing, os homens de marketing são criativos, né? Uhum. Então, eu queria perguntar isso para vocês. Estamos engatinhando? Sim. Eu acho que tem um ponto, Vanderlei, algumas coisas que são interessantes que você falou. Primeiro, que você não tem só uma fonte de receita. E os clubes ficaram muito tempo aqui no Brasil condicionados com a fonte de receitas de transmissão, né? É um mercado que sempre foi assim. Agora a gente está mudando algumas coisas, a gente tem visto algumas iniciativas bem legais, mas assim, os clubes sempre viveram do quê? Venda de jogador e direitos de transmissão. E Hoje, bilheteria. e a bilheteria era Era, muito residual, né? é isso aí. Então, hoje, o que aconteceu? Principalmente depois da Copa, com as novas arenas, com a Copa, ela trouxe uma coisa. O legado da Copa, para mim, foi a profissionalização do futebol, não foi o resto, né? Trouxe para a gente uma visão que esse negócio dá dinheiro e que eu preciso profissionalizar. Então, eu tenho uma arena, eu preciso fazer esse negócio dar dinheiro. E eu tenho um clube que é dono dessa arena. Então, isso ajudou em alguns aspectos que a gente não pode perder de perspectiva. A partir daí, você tem outras fontes de receita. Uma coisa que a gente está falando do Flamengo, né? O Flamengo, por exemplo, por que que o Flamengo também tem que ter um patrocinador muito grande? Porque o Flamengo, por exemplo, atualmente ele não tem naming rights. Ele não tem estádio ainda. Então ele não, o Maracanã não tem um nome. E se tivesse, teria que ser dividido pelo consórcio. Então o que acontece? O Flamengo ele não tem essa fonte de receita. Ele tem que ir atrás de outra. É diferente do Corinthians, diferente do São Paulo, diferente do Palmeiras, por exemplo, dando uma geral aqui no estado de São Paulo. Então, o que acontece? O fã, ele é uma fonte de receita imensa. A bilheteria já começou a fazer diferença. Quando você tem uma renda, como acho que foi a semifinal do Flamengo no passado, 23 milhões de reais, aí já começa, opa, dá para ganhar dinheiro com esse troço aqui. Hoje em dia, uma rodada aqui em São Paulo dá 3 milhões de renda de um grande clube. Aí você tem uma fonte de receita, mas você tem outras fontes de receita vinculadas ao sócio, ao fã, que ainda não são exploradas da devida maneira. O Tem sócio, exemplos? exemplos, você poderia ter um pouquinho mais de relacionamento com esse fã, sob o ponto de vista de oferecer para ele certas coisas. Vou dar um exemplo, tá? Por que que a Vai. hora que eu chego no estádio, eu sou um torcedor que vou ao estádio. Se eu chego no estádio, por que que eu não recebo no meu celular? Porque ele tem esse dado meu. Eu não estou falando uma coisa que não existe. Ele tem essa informação que eu estou no estádio hoje em dia, né? Por que que ele não me dá um cupom que eu tenho desconto numa camisa?
Por que que a cada 10 vezes que eu vou no estádio, eu não ganho o direito de alguma coisa? Tá? Por que que eu, a hora que eu estou indo para o estádio, ele não vende para mim, por exemplo, um aplicativo para eu ir para eu não ir de carro, para evitar alguma coisa? Né? Porque hoje em dia, com o sócio torcedor, ele tem essa informação. Estou dando alguns exemplos de coisas que poderiam ser feitas. Né? Uma coisa, um outro exemplo, poxa, quando eu vou ao cinema, eu posso comprar a pipoca, e a Coca-Cola, o refrigerante dentro do aplicativo do cinema. Por que que a hora que eu comprei o ingresso eu não posso comprar? Eu ia estar gerando mais receita. E eu não estou falando de coisas, Wanderlei, que não existem. Estou falando de coisas que já existem e que a gente usa. Né? E que às vezes perde-se um pouco desse tipo, de fazer o consumidor consumir. A gente vê coisas assim, né? Ah, tem o copo do jogo. É uma coisa muito, eu acho que é uma coisa muito humilde para aquilo que ocorre. E o sócio torcedor, respondendo a sua pergunta, o que aconteceu em muitos lugares? O sócio torcedor virou um mecanismo para você ter direito de comprar ingresso. E só, Só. e só. Se você São analisar. poucas as vantagens. São poucas. E aí tem o porquê, Wanderlei, que a gente estava fazendo, a gente estava conversando um dia desses com algumas pessoas da área. Se você olhar na linha do tempo, o valor do sócio torcedor, ele, durante os anos, ele não aumentou, como aumenta qualquer coisa que a gente compra na nossa vida. E por que que não aumentou? Porque foi em alguns lugares, foi um instrumento de manobra política do dirigente agradar o torcedor, para não ter problema. Só que a hora que os seus custos aumentam e sua receita não aumenta, você tira benefício. Então, aquele sócio torcedor que há 10 anos atrás te dava uma camiseta oficial do clube, que te dava um copo, que te dava desconto em alguma coisa, ele não te dá mais nada. Você continua pagando a mesma coisa de 10 anos atrás, mas você não tem mais nada de benefício. O único benefício que você tem. Você desidrata o programa por quê? Aí por uma questão política. Eu não vou me desgastar com o meu torcedor. Mas Então você veja, é muito, Marcelo, é muito complicado a conversa. conversa, mas você sabe, reclamações, muitas reclamações a gente ouve. Eu Uhum. recebo Posso muitas imaginar. reclamações. Uma delas é a seguinte: o meu estádio tem 40 mil lugares. São sempre os mesmos torcedores. E a minha torcida é uma torcida de 10 milhões, Sim, teoricamente. Mas sim, por quê? Porque na composição ou no formato, aquele que frequenta mais tem sempre a prioridade. sim. Mas aquele que não frequenta muito, mas gostaria de frequentar, nunca encontra uma vaga. Ou são raras as vagas, ou poucas vagas. Então, eles entendem que esse formato, um novo formato para isso, para agradar, ampliar, já que não dá para aumentar o estádio, um novo formato ainda não foi descoberto. Essa Não. No é, mundo é- todo, inclusive. no mundo todo. Essa é uma reclamação. Uhum. Outra, você estava falando, eu estava conversando outro dia aqui sobre isso que você falou incentivar e tal, o cara que vai ao estádio tem, por que não, como você disse, um ticket para uma pra pipoca, alguma coisa assim, né? Aí eu brinquei e falei, sabe o que que eu faria? Falei, olha, R$ 5 ou R$ 2, não importa. A bola do gol. Sim, A bola do gol. Ah, mas como? Como não? 5-0 são cinco bolas. Bola, você coloca um cesto atrás de cada gol. Saiu o gol, aquela sim. bola vai para o cesto que vai pertencer a algum torcedor e já coloca outra em campo, certo? Quer dizer, quem for no estádio e quiser participar, Hum. celular, tem que ter algum código, paga, Pix, faz qualquer coisa, Faz uma né? rifa. É literalmente uma rifa, né? Com autorização, porque tem que fazer Sim, autorização, lógico, Ministério lógico. da Fazenda, aquela burocracia toda. Sim, Mas a bola do gol, você imagina, torcida única. Torcedor do Palmeiras. Está lá, lotou o estádio. O Vitor Roque faz um gol muito importante, ou bonito, tal. Ele sabe que ele corre o risco de ganhar aquela bola. e aí vai comprar. Para aquele torcedor, e não é, mas é R$ 200. Não, é alguma coisa simbólica, porque você vai multiplicar por todo mundo que participou do estádio, só um vai levar. E Vanderlei, você Então, não ia ganhar nada. é, Se você partiu da base zero. é. Você não ia ganhar Então, nada. Qualquer coisa que você ganha, é. tá bom. É. Mas a bola é da federação, não importa, o clube vai receber alguma grana.
vai. Né? Então, eu acho que realmente tem muita coisa que pode ser feita Vanderlei, e não estão fazendo. não, um exemplo claro, você frequenta estádio há décadas e você sabe disso. O entorno do estádio tem alimentação, tem material esportivo, tem tudo que você possa imaginar de um clube, né? Tudo. Chaveiro, capa de celular, camiseta, comida. Para você chegar num estádio, você tem que, obrigatoriamente, pelo menos aqui no estado, aqui em São Paulo, você passa por um comércio. Fora. Quanto o clube ganha com aquilo? Nada. Nada. Aí eu chego lá, eu compro minha capinha de celular, eu como, aí eu entro dentro do estádio sem dinheiro e sem fome. Vou dar um exemplo, né? Então eu não vou comprar alguma coisa do meu clube lá dentro e eu não vou consumir alguma coisa lá dentro porque eu já consumi lá fora. Agora isso tem décadas, décadas. Acho que Já, sempre foi assim. já deu tempo para nego consertar isso, Já né? deu para consertar isso. Não, mas aí que tá, É, aí você vê só aumentando. Eu vejo assim, por exemplo, um exemplo que eu vejo, né? O entorno do Allianz. Não, o que aquela galera ganha de dinheiro, é. né? O entorno do Morumbi, o entorno da Neoquímica. O que aquela turma ganha de dinheiro, porque você consome. Pagaria o salário do astro do time, né? Exatamente. Já, Eu já acho que seria isso que muito bom. falta. Mas aí é que tá, aí você não quer desagradar alguém. E aí, quando É. você não quer desagradar alguém, agora por que que você não quer desagradar alguém? Porque você não tem preço popular lá dentro do estádio? Então, faça com que tenha preço popular. É isso aí. Entendeu? É. É uma questão de vontade. Eu não acho que é uma questão que você pega aquela galera que está vendendo as coisas lá fora e coloca lá dentro para vender. Eu não vejo tanto. Eu acho que assim, é essa falta de. Talvez também, Vanderlei, porque, mais uma vez, quando você tem milhões entrando, centenas de milhões entrando da televisão, centenas de milhões entrando de um patrocinador, você também às vezes não para pensar, né? É. A gente conversa bastante assim com agências de marketing esportivo, gestores de clube, ele fala, Marcelo, é legal, mas assim, eu preciso gerenciar coisas que me deem milhões, né? Você falou, por exemplo, do sócio torcedor, né, de não entrar no estádio. Também tem uma reclamação hoje do preço do ingresso, que é uma discussão para um país como o Brasil. Agora sim, a gente quer o melhor dos mundos. Eu quero ingresso barato e quero um jogador que ganha 2 milhões por mês, né? É, Onde que eu vou tirar esse dinheiro? é isso aí. Né? Então é uma discussão que é complicada, porque tem um lado de paixão, de inclusão social, do que o futebol representa para a cultura do Brasil. Isso eu nunca vou perder de perspectiva. Mas é uma empresa. Vai falar para o John Textor que ele tem que dar ingresso. Ele fala, dá você, com o seu dinheiro, não com o meu. Então, assim, o dinheiro tem Marcelo, dono hoje. é verdade. Marcelo, a gente falou sobre vários assuntos, agora no fechamento aqui. Lógico. Ficou faltando algo relevante que você gostaria de dizer sobre esse tema, já que o assunto inicial foi esse contrato milionário feito pelo Flamengo. Eu acho que eu acho que você conseguir entender o que o Flamengo está fazendo, as premissas que ele segue sobre gestão, é uma coisa que qualquer clube pode fazer, guardadas proporções, tendo em vista a realidade de cada clube, mas uma gestão profissional, ela vai dar resultado. Ela pode no curto. Quem lembra lá do começo, como você falou do Flamengo há 10 anos atrás, o time quase caiu e não foi só uma vez. Era torcedor brigando, era torcedor bravo, e eles falaram: não vamos contratar. Vai ser assim, porque daqui a pouco a gente vai ser um dos maiores times do mundo. Olha o que está acontecendo. Não estou falando que todo mundo tem que ser o melhor time do mundo, mas se você tem uma gestão profissional e séria, né, você vai colher frutos. Talvez não um contrato de 200 milhões, porque não é a realidade do seu time, da sua equipe ou do seu esporte, mas você vai ter gente que vai querer investir no que você está fazendo, como em qualquer empresa. Perfeito. Marcelo, um grande abraço. É Obrigado isso, pela Vanderlei. Eu que gentileza. agradeço. Obrigado mais uma vez pelo convite. Muito bom. Com o Marcelo Paganini de Toledo, que é professor de marketing esportivo do curso de administração da ESPM, falando sobre esse patrocínio fantástico conseguido nos últimos tempos pelo Flamengo e que vai, de alguma maneira, ajeitar e ajudar também os seus arquirrivais. Afinal Sim. de contas, é um argumento forte para uma discussão com seus próprios patrocinadores ou então novos interessados. Estaremos de volta na próxima semana. Até a próxima.